Olá, educandas e educandos da EJA do ciclo 1. Como é que vocês estão? Eu espero aí que vocês estejam bem, com saúde, como sempre, né? E também, como a gente sempre tem falado nos programas anteriores, que a gente não pode esquecer das medidas sanitárias contra a Covid-19, né? Por mais que a gente já esteja aí, uma grande parte das pessoas já vacinadas, e a gente já ter voltado, pelo menos a maioria das atividades sociais, os cuidados precisam continuar, né? A gente precisa manter aí os cuidados. Então, sempre que puder, né, lavar as mãos com água e sabão, quando não puder, utilizar o álcool gel, e o uso da máscara também se faz muito importante aí nessa fase que a gente está vivendo, né? No programa anterior, ao falarmos, né, sobre redes sociais e direitos humanos, vocês se lembram, né? Os cuidados a utilizá-las e sobre o que e quando publicar, a gente afirmou que a internet é um campo liberal e democrático, falamos isso, né? Mas que exige das pessoas bastante coisa, lembra? Maturidade, responsabilidade, sensibilidade, respeito e bom senso ao postar e comentar, né, as coisas. Isso eu vou repetir daqui a pouquinho. E já entrando no assunto de hoje, quando a gente fala em democracia, né, e quando a gente vivencia ela no dia a dia, e quando ela é vivenciada, a gente vê que isso não é diferente, né? Vocês estão percebendo que quando se fala em democracia, algumas pessoas acabam tendo uma ideia equivocada, né, errada, a seu respeito, a respeito da democracia? Ou seja, acham que democracia é o quê? Fazer o que quiser, na hora que quiser e como quiser. Mas não é isso, né, pessoal? Como a gente acabou de falar aí, a democracia ela vai exigir das pessoas tudo isso que eu falei aí agora antes: maturidade, responsabilidade, sensibilidade, respeito e bom senso. Isso na vida é essencial, né, gente? Logo, a gente vai fazer um acróstico, utilizando a palavra democracia, aproveitando a palavra democracia, a gente vai fazer um acróstico. Mas antes, vamos recordar, quem me diz o que é um acróstico? A gente falou, né, sobre acróstico, até fizemos um acróstico em alguns programas anteriores aí nesse ano. Quem aí se lembra? O que é um acróstico? Se você se lembra, muito legal, né? A gente vai relembrar. Agora, se você não viu ou esqueceu, enfim, no dia não pôde assistir, a gente vai então recordar. Eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai rever o vídeo do professor Adriano, né? Que esse vídeo passou já, então em um dos nossos programas a gente vai rever esse vídeo para relembrar o que é um acróstico. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriano e trago hoje uma dica que poderá ajudar vocês no processo de alfabetização. Hoje nós iremos falar sobre acróstico. Vocês já ouviram essa palavra antes? Acróstico é um texto simples onde, a partir de uma palavra ou de uma frase simples escrita na posição vertical, utiliza-se cada uma de suas letras para criar novas palavras, frases ou versos escritas na posição horizontal, como vocês poderão observar nos exemplos a seguir. Como estamos falando hoje do tema da timidez à superexposição, escolhi a palavra timidez para que possamos produzir dois acrósticos. Produziremos num primeiro momento um acróstico de palavras e no segundo momento um acróstico de versos. A palavra base do acróstico, ela sempre aparece na posição vertical. E a partir de cada uma de suas letras, na posição horizontal, produziremos uma palavra. Só que essas palavras não podem ser palavras soltas. Tem que ser palavras que estejam dentro de um mesmo contexto, que tragam a mesma ideia. Então, a partir disso, pensando em timidez, pensei em sentimentos que a timidez ocasiona, como o sentimento de medo, o sentimento de insegurança, e a partir disto, o acróstico foi produzido, né? Então, a palavra timidez, tento, improviso, medo, insegurança, dominam, engessam, zombeteiam. Observem agora um acróstico formado de versos. Então, é a mesma coisa do acróstico que acabamos de formar.
Só que agora, em vez de palavras, usaremos versos. Então, a palavra que utilizaremos será a mesma, timidez. No acróstico, sempre a palavra que irá originar o acróstico, ela aparece na posição vertical. E de cada uma das letras dessa palavra, começando-se da primeira até chegar à última letra, nós criaremos agora um verso. Então, timidez. Tenha coragem. Insista, persista. Medo para quê? Insista novamente. Desistir? Jamais. Enfrente com zelo. Mostre a si mesmo que você é capaz. Você também pode criar o seu próprio acróstico. Agora chegou a sua vez. Mostre que você aprendeu. Escolha uma palavra, pode ser uma palavra que apareceu hoje aqui, que você não conhecia, ou uma palavra que chamou a sua atenção, ou de repente o seu próprio nome. Pois todas as palavras possibilitam a criação de um acróstico. Eu quero ver o acróstico de vocês. Eu quero ver vocês produzindo. Então vamos lá, escolha uma palavra, façam um acróstico e depois vocês poderão compartilhar conosco, compartilhar com os colegas de vocês. E se tiver alguma palavra que vocês ouviram hoje, que vocês não sabem o significado, não fiquem sem saber. Busquem esse significado. Procurem no Google, no dicionário, perguntem para o professor. Se cuidem e até o nosso próximo encontro. Legal, né? Então, vocês viram que nesse vídeo aí do professor Adriano, ele apresenta um tipo de acróstico, tá? Existem outros tipos, né? Esse é um dos tipos, né, de acróstico. Esse aí que ele apresentou é o acróstico com letras iniciais, ou seja, quando o acróstico é construído com a primeira letra das palavras. Vocês perceberam no vídeo? Ou seja, apresenta uma palavra em destaque, né? Vocês viram aí na primeira coluna, e a partir dela se originam todas as outras palavras ou frases aí no caso, né? Mas também tem o acróstico intercalado, onde a palavra, que vai originar todas as outras, aparece em uma coluna intercalada. Como assim? Eu vou mostrar para vocês aí na tela aí eu vou mostrar para vocês um acróstico, né? Um exemplo de acróstico desses que eu tô falando intercalado para vocês. Dá uma olhadinha, ó. Esse acróstico com a palavra democracia, que é o que a gente tá dando início aí hoje. Vamos juntos e juntas ler essas palavras que estão formando aí, ó. Direitos, responsabilidade, limites, opiniões, censura, respeito, valores, cultura, liberdade de expressão, autonomia. Então, aí vocês perceberam que as palavras que aparecem no acróstico são palavras que estão relacionadas com a palavra democracia que está aí na coluna, né? Vocês conseguiram perceber? Então, mas vamos falar de uma palavra, porque tem uma das palavras desse acróstico que é contrária à democracia. Vocês conseguiram identificar essa palavra? Olha aí mais uma vez, observem bem atentamente esse acróstico. Vocês conseguem verificar qual palavra que é contrário de democrático, que vai contra a palavra democrático? Isso mesmo, ó. Censura, tá vendo que eu coloquei em destaque? Se vocês pensaram nela, leram ela, parabéns, tá? Então, agora, falando sobre isso, vou mostrar para vocês um vídeo do canal Politize para entender um pouquinho mais sobre o significado de censura. Quem aí não tem um perfil em alguma rede social, né? Inclusive, segue o Politize no Facebook, no Twitter e no Instagram já. Pois bem, em 2021, Trump, então presidente dos Estados Unidos, foi banido de várias dessas redes sociais por
e incitar a violência e desinformação em seus posts. Acontece que essas plataformas têm algumas sanções para conteúdos que violem seus termos de uso. Por exemplo, aquela mensagem de conteúdo enganoso e potencialmente prejudicial que foi visto em alguns tweets de figuras públicas durante a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Bom, e é por aí que o nosso debate começa. O que pode ser considerado censura? Será que a gente pode falar tudo que vem à nossa mente? Ou existe algum limite para a nossa liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um direito garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pelo seu artigo 19, isso significa, e eu vou ter que ler aqui embaixo, o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Por mais que essa seja uma ideia geral, aceita por diversos países, é preciso lembrar que a noção do que é liberdade de expressão varia de país para país. E isso tanto em termos jurídicos quanto culturais de cada sociedade. O que pode ser considerado um ato de livre expressão nos Estados Unidos pode não ser considerado culturalmente e juridicamente aqui no Brasil, por exemplo. Isso significa que, por mais que o direito à liberdade de expressão seja uma garantia constitucional no nosso país, ele não é um direito absoluto. Ele deve, na verdade, respeitar outras garantias constitucionais. Na prática, então, você é livre para expressar suas crenças e opiniões, desde que isso não fira outras leis. Uma fala racista ou homofóbica, por exemplo, é tipificada criminalmente. Ou seja, não é opinião, é crime. A liberdade de ser quem a gente quiser, falar o que a gente pensa, de ser ouvido, gostar ou não gostar de algo, é um dos valores mais aclamados da democracia. Mas eu te pergunto, a democracia deve tolerar os intolerantes? Na verdade, essa pergunta não é minha, é do filósofo Karl Popper. De acordo com ele, se tolerarmos tudo, até mesmo os intolerantes, isso levará ao desaparecimento da tolerância. Se eu posso me expressar livremente, ou seja, todos os meus atos ou opiniões não possuem limites, mesmo que eles te causem algum dano ou te ofendam. Isso já não colocaria em risco a sua própria liberdade? Assim, pode-se pensar que, apesar da liberdade ser um dos pilares das sociedades democráticas, de forma irrestrita, ela pode colocar em perigo a própria democracia. E onde entra a censura nisso tudo? Censura pode ser definida como ato de restrição de circulação de algum conteúdo, crença ou opinião. É violar o direito à liberdade de expressão de um indivíduo. Ouvimos falar em censura, por exemplo, durante os regimes ditatoriais. Falamos de censura à imprensa, aos artistas, aos opositores do governo. Veja só, em 1968, no Brasil, toda forma de comunicação deveria ter seu conteúdo previamente aprovado pelos administradores do governo. Isso significa que só circulava no país aquilo que estivesse de acordo com a opinião do governo. Não havia liberdade para quem discordasse do regime. E a gente já falou, mas repete. É por isso que a liberdade de se expressar é tão importante nas democracias. Em resumo, a censura busca priorizar um discurso único. Já quando falamos de limites à nossa liberdade de expressão, estamos falando em proteger os direitos e a liberdade de outras pessoas. Bom, mas e sobre as redes sociais? Quando elas deletam algum conteúdo de um usuário, isso pode ser considerado censura? Historicamente, quando falamos de censura, estamos falando de atos de repressão feitos pelo Estado. Há, nesses casos, a violação de direitos, como expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O ponto é, as plataformas digitais são empresas privadas. E como toda empresa privada, elas possuem suas próprias regras de funcionamento. No caso das redes sociais, eu, você e todo mundo, quando criou um perfil, aceitou usar a rede de acordo com os termos de uso da empresa, mesmo que a gente não tenha lido eles. É por isso que as plataformas dizem que se nós violarmos as regras de funcionamento da ferramenta, elas estão no direito de banir nossos conteúdos e até mesmo o nosso usuário. Sim, isso pode ser muito poder para essas empresas e para quem as detém, pois, de certa forma, essas redes podem usar do seu poder
para moderar debates mundiais. Já parou para pensar nisso? É por isso que essa questão preocupa muita gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Liberdade de expressão é fundamental para uma sociedade democrática, mas ela não é um direito absoluto. A liberdade possui limites e que são previstos em lei. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre esse poder das redes sociais? Elas devem ter o poder de decidir quais opiniões são vinculadas na internet? Comenta aqui pra gente. Até a próxima semana. Tchau! Que legal, quanta informação importante, né? Desde o programa passado, aliás, todos os programas, né? Então agora chegou a vez de vocês. Adivinha? Quero ver todo mundo participando da nossa proposta de atividade de hoje, tá? Vamos então, vou colocar escritinho aí para vocês, então anota aí. Quais espaços democráticos você conhece no seu bairro, na sua cidade? Quais vivências democráticas você já teve nesses espaços? Faça um pequeno painel com recortes, fotos ou frases que representem esses momentos aí, esses espaços e esses momentos aí, na verdade. Você também pode gravar um pequeno vídeo falando aí dessas vivências pra gente, compartilhando as atividades de vocês. Não deixe de compartilhar. Pode ser através da escrita, pode ser por áudio, pode ser por vídeo. Se vocês preferirem, vocês podem pedir aí a ajuda da professora ou do professor de vocês para fazer o envio pra gente das atividades por esse e-mail aí, ejaguarulhos.doep@gmail.com. Eu vou me despedir de vocês agora de 2021, né? Porque o próximo programa, que vai ser o último do ano, vai ser uma surpresinha aí para vocês. Então, eu já vou me despedindo esse ano. Desejo a todas e todos vocês muita saúde e muito sucesso em 2022. Obrigada pela companhia nesse ano todo. Foi um ano de bastante aprendizagem, né? E não se esqueçam, cuidem-se. Até 2022. Tchau, tchau.